Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a questão dos arcanos, tá? Chamado de arcano toda a carta maior do tarô, tá? Então nós temos, eu coloquei até na ordem aqui, o mago, né? A sacerdotisa, do 1 até o 22, que seria o louco, que o louco é o 0 ou 22. A gente tem 22 arcanos maiores, e esses arcanos eles representam consciências, tá? Arquétipos que estão dentro de nós. Então hoje o que a gente vai aprender aqui é como a gente descobrir o nosso arcano, para ele mostrar qual que é a nossa personalidade, o que a gente veio desenvolver nessa vida, tá? Então a gente tem as 22 cartas aqui, tá? Eu vou só esperar entrar mais alguém e a gente já começa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui também que eu respondo, tá? Também comenta aqui pra mim se vocês conhecem alguma coisa de tarô, se vocês já jogaram, se vocês têm algum conhecimento. Comenta aqui pra mim. Eu acabei separando, porque a gente no tarô completo a gente tem 78 cartas, né? Então eu acabei separando as 22, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? E as outras 56 são os arcanos menores. O que são os arcanos menores? São situações da nossa vida, né, que todo mundo passa durante um período da vida, então elas estão... Tá de ponta cabeça. Elas estão retratadas aqui nessas cartas, tá? Hoje a gente não vai trabalhar com elas, a gente vai trabalhar com os maiores. Então vamos lá. Primeiro eu quero ensinar para vocês o cálculo, tá? De como fazer esses arcanos, como descobrir seu arcano. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Um exemplo genérico, e depois eu vou fazer o meu aqui com vocês, para vocês aprenderem a calcular e poderem fazer o arcano de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui vocês vão pegar para calcular o de vocês, tá? Então vocês vão pegar a data de nascimento de vocês. Então aqui eu tenho um exemplo que é 10 de fevereiro de 1991, tá? Então pegue e anota no papel. Pega um papel e caneta, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem papel e caneta. E vocês vão anotar a data de nascimento de vocês, tá bom? Fazendo isso, o que vocês vão fazer? Eu vou dar um exemplo aqui e depois vocês fazem de vocês, tá? Vocês vão somar os números. Então, vocês vão somar, por exemplo, 10. Então, vocês vão somar 1 mais 0, do 2 mais 0 mais 2, de 1991, mais 1, mais 9, mais 9, mais 1. A soma tem que dar um número menor que 22, tá? Aqui deu 23. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir esse número. Então, eu somei 2 mais 3, que deu 5. Então, o arcano dessa pessoa, né, que eu vou chamar de Bruna, vou chamar essa pessoa de Bruna. O arcano da Bruna é o Hierofante, tá? Então, uma pessoa que é o Hierofante, ela é uma pessoa que já nasce com muito conhecimento, né? Ou ela adquire muito conhecimento durante a vida, acaba se tornando um sábio, tá? Acaba sendo uma pessoa que as pessoas buscam para receber conselho. Vocês podem reparar, são pessoas que normalmente as pessoas enxergam elas como alguém que tem uma sabedoria, né? Mesmo que elas sejam novinhas,
são pessoas que trazem um certo conceito de sabedoria, tá? Então o Arcano 5 ele fala sobre isso, que ele é, até na mitologia, ele é o arquétipo do centauro, né? Então ele é chamado de Quiron na mitologia grega. E Quiron foi um centauro que ele foi ferido em uma das suas patas por uma flecha envenenada, tá? E como ele era imortal, ele não conseguia morrer, mas também não conseguia se curar. Então ele ficou com aquela ferida exposta um bom tempo. E aí o que acontece? Essa ferida, ela trouxe vários problemas e várias dificuldades para a vida dele. Então o que ele fez? Ele entrou nessa caverna aqui, tá? E começou a buscar formas de cura. Então ele foi estudar, foi testar curas nele mesmo. E ele viu que nada melhorava, né? Ele aprendeu algumas coisas, mas ele viu que ele testando nele não funcionava. Então o que ele fez? Ele saiu à procura de aplicar o que ele aprendeu em outras pessoas. E aí ele viu que ele começou a ter resultado. E conforme ele foi conseguindo curar outras pessoas, ele foi vendo que a ferida dele foi diminuindo, tá? Então ele tem um arquétipo aqui muito interessante também. São pessoas que normalmente são curadores, eles têm essas habilidades, né, de cura, de ajudar o outro, de trazer sabedoria, autoconhecimento. Então, pessoas que têm esse arquétipo aqui, é muito bacana trabalhar esse lado, tá? Aceitar esse seu lado, porque muitas vezes a gente sabe que tem, mas a gente se nega a trabalhar esse lado, né? Então, o que o arcano pessoal vem mostrar é que quanto mais a gente trabalha esse lado, melhor é pra gente e pros outros, porque é uma coisa que a gente pode agregar também aí no mundo, tá? Então, esse é o arcano 5. Aí, não sei se vocês conseguiram fazer. Vocês podem comentar comigo se vocês têm alguma dificuldade, se vocês conseguiram fazer ou não, tá? Eu vou dar o meu exemplo pessoal agora, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho mais como que funciona. Então, a gente vai pegar aqui a minha data. 18/5/84. Então, a gente vai somar 1 mais 8 mais 0 mais 5 mais 1 mais 9 mais 8 mais 4. Se a soma der menor do que 22, vai ser 22 ou o número que for abaixo. Se der acima, como deu aqui, que deu 36, a gente continua somando até dar menor que 22, igual ou menor a 22, tá? Então, eu somei aqui, deu 36, 3 mais 6 deu 9. 9 é o arquétipo. Deixa eu achar ele aqui, que tava na ordem, eu tirei. Do eremita, tá? Então, esse é o meu arquétipo. Só dando de exemplo aqui pra vocês, ele é uma pessoa, você vê que ele é solitário, né? Então tem aquela sensação de que é uma pessoa que é mais sozinha, uma pessoa que é mais na dela, uma pessoa mais quieta. Mas isso não significa que ela não tenha sentimentos, não tenha pensamentos, tá? Na verdade, é considerado também como o Hierofante, que saiu agora há pouco, aqui, os dois, eles são diferentes, tá? Mas esse daqui, ele vai é aquela pessoa que vai trazer uma luz interna, ela vai trazer uma luz em relação ao que a um guia, sabe? É quase como se fosse, você vê que ele segura uma lanterna aqui, né? Ele tem a foice e ele tem a lanterna. Por quê? Porque ele vai iluminar o caminho de dentro, o caminho da busca interior que a gente faz, né? Da iluminação interior. E ele vai ceifar, ele vai cortar como a morte, aquilo que não serve mais. Então, é um ótimo guia interior, né? Pessoas que são o eremita, elas são pessoas que são bons guias para elas mesmas, tá? São bons guias para os outros, que é parte do que eu faço aqui também, que é mostrar para vocês um caminho, entregar uma saída, uma luz, né, uma orientação. Então tem tudo a ver com o que eu faço aqui também, tá? Então o eremita, ele tem essa pegada, tá?
Bom, eu vou dar alguns outros exemplos aqui pra vocês de cada um deles, tá? Para que vocês possam identificar aí no que deu no de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei um pouquinho do Hierofante e do Eremita, então não vou falar sobre eles de novo, mas eu vou falar sobre aqueles que ainda não falei, tá? Então vamos lá. Bom, se o seu número deu 1, a sua personalidade é o mago, tá? O mago, ele é aquele que ele conhece todas as energias, ele domina todas as energias. Então aqui a gente tem a energia dos 4 elementos, né? Que é terra, água, fogo e ar. E ele tem os 4 elementos dos naipes também. Então ele tem copas, paus, espada e ouros. Então ele domina os 4 elementos. O que acontece? Quando ele domina os 4 elementos, ele tem domínio sobre magia, né? Por isso que ele chama mago. Domínio sobre as energias, domínio sobre o ambiente, domínio sobre si mesmo. Então são pessoas que onde elas chegam, elas conseguem perceber o que está acontecendo, elas conseguem captar às vezes no ambiente, né? Esse daqui na mitologia grega, ele é Hermes. Então Hermes, ele é o único deus que consegue ficar entre o mundo material e o submundo, tá? Então ele atravessa entre esses dois mundos, ele tem passagem livre. Inclusive, se vocês verem, aqui não aparece, mas ele tem umas asinhas nos pés. Então ele consegue voar aí rapidinho, ele é muito rápido, ele voa por todos os lugares. E ele visita Hades também, no submundo. Então ele é um arquétipo de alguém que ou aprende durante a vida a lidar com as energias, é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa que convence os outros muito fácil, né? Não falei do lado negativo, né? Mas o lado negativo desse aqui é que ele pode se tornar manipulador, ele pode ser uma pessoa que convence os outros, manipula pro lado ruim, né? Então, esse seria o lado negativo do mago, tá? O lado sombra. Mas no lado luz é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sabe lidar com as energias, percebe as energias, percebe o ambiente, tá? Bom, a sacerdotisa. Se o seu número deu 2, saiu a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é aquela que ela é a esposa do que eu falei do Hades. Cadê? Ela é a esposa do Hades, ela é a esposa desse aqui, Deus da Morte, que é o que eu falei que como que ele chama? O Hermes, né? Que é o mago, ele vai entre esses dois mundos. Então, essa daqui é a esposa dele. Vocês podem ver que ela tem uns narcisos na mão. Ela tem uma romã aqui na mão, né? Ela tem 2 colunas, uma branca e uma preta. E ela tá descendo para um lugar escuro. E aqui no fundo você vê que tem o mundo que a gente vive, o mundo material, né? E ela tá descendo aqui pro submundo. E você vê que ela tá de branco. Então mostra que ela era uma virgem, né? Que ela foi casar com o Hades, que o Hades raptou ela da mãe Deméter, que vai ser o próximo arquétipo que a gente vai falar. Então ela mostra que é uma jovem virginal, uma jovem que vai descobrir a sexualidade, que vai descobrir o mundo oculto, né, o submundo, as coisas que estão ali desconhecidas de nós, da nossa psique, do nosso íntimo, né? Então ela é uma pessoa, normalmente, que ela tem muita intuição, ela é uma das mais queridinhas do tarô, né? Porque toda taróloga é um pouco sacerdotisa, tá? Porque a gente precisa da intuição, a gente precisa dessa conexão, né, com o divino e o submundo ali, né? As coisas que estão ocultas para que a gente possa trazer para o consciente. Então, normalmente são pessoas que trazem à luz, né, essa questão do inconsciente para o consciente através da intuição. Então são pessoas muito intuitivas, muito conectadas com a sua essência, né? São pessoas um pouco mais retraídas, normalmente elas vivem muito ali na cabeça delas, na imaginação, né? Não são pessoas que são tão extrovertidas, tá? Então essa daqui é o arquétipo 2. Essa daqui,
se seu número deu 3, é imperatriz, tá? Essa daqui é mãe desta. Então, quando essa daqui é raptada por Hades, que é esse aqui que a gente vai chegar lá, essa daqui ela fica muito triste, né? Você vê que aqui ela estava grávida da Perséfone, que é a deusa anterior que a gente viu. Ela tá nos campos de trigo, tudo é abundante, tudo é muito lindo, né? Só que a sua filha, ela é raptada. E quando a filha é raptada, ela se torna uma mulher amarga, os campos param de dar frutos, a água seca, né? O rio seca. Então, o que acontece? Ela vira uma mulher um pouco amarga, tá? Então, o lado, eu não falei do lado negativo dessa daqui, né? O lado negativo sombrio dessa daqui é que você pode se tornar muito introspectiva, tá? E não querer muito contato com o mundo real. Essa daqui, o lado negativo dela é que ela pode se tornar muito amarga, né? Uma mulher que guarda muito rancor, que cria mágoas, né? Guarda mágoas dentro de si. E o lado positivo é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que cuida de todo mundo, é aquela mãezona, né? Que tá ali sempre pronta para ajudar, muito abundante, muito próspera. Então são pessoas com essas características, tá? No lado sombra, seriam pessoas mais amargas, porque às vezes perderam alguma coisa, enfim. Então todos temos o lado luz e o lado sombra, tá? Se você tirou o número 4, né, se deu o número 4 na sua soma, você é o imperador, tá? O imperador, ele é o rei mesmo, né? Ele é a soma de todos os reis que a gente tem no tarô. E ele é aquele que estrutura, normalmente são pessoas muito estruturadas, são pessoas muito centradas, muito focadas em conquistar suas coisas, né, no mundo material, elas reinam mesmo, né? Elas são pessoas que às vezes se sentem até superiores no sentido sombra. Você pode se sentir mesmo um rei, sabe? Todo mundo tem que me servir, né? E aí a gente vai para um lado que não é muito bom. Então é bacana vocês verem que o rei, ele tem essa coisa tanto da bondade, né? E da beleza de se estruturar, da beleza de construir coisas, como também de destruir, porque ele acaba no lado negativo, ele fica só ali, né? As pessoas têm que me servir, e aí ele acaba criando servos, né? Ele acaba criando pessoas que ele acha que estão ali para servir ele, e isso é o lado sombrio do rei, tá? Do imperador. Bom, o 5 eu falei aquela hora. O lado negativo, sombrio do hierofante, que é o 5, é ele se sentir superior. Eu sou sábio, eu sei tudo, né? Eu sei mais que todo mundo. Então, esse seria o lado sombra, tá? O luz eu já falei. Aí temos quem tirou o número 6, tá? Os enamorados. Os enamorados, ele conta a história... não falei desse daqui, né? Esse daqui, o 5... ele é Zeus na mitologia grega, tá? Ele é o pai de todos, praticamente quase todos os deuses da mitologia grega, né? Porque ele era casado, mas ele saía com quase todas as mulheres, então ele teve um filho com cada uma delas. E ele segura o mundo na mão aqui também, e o raio, né? Que é o que dá a vida. Ele deu vida a muitas coisas e explorou o mundo todo, tá? Só pra contar a historinha desse que eu esqueci. Bom, os namorados. Os namorados, ele conta a história, eu acho que é Paris o nome dele, se eu não me engano. E aqui a gente tem 3 deusas, né? Ele tem que fazer uma escolha, puseram ele pra fazer uma escolha, eu não lembro o nome de tudo, a história é certinha, tá? Mas eu sei que puseram ele pra fazer uma escolha, ele era um juiz, então ele tinha que escolher entre uma dessas 3 mulheres, tá? E aí ele tinha essa daqui que oferecia pra ele o mundo, essa daqui que oferecia pra ele a beleza e a sensualidade, e essa daqui que oferecia pra ele todo o poder de pensamento, toda a... como chama? O poder de raciocínio, tá? Então, ele tinha que escolher uma dentre as 3. Como ele era muito novinho, qual vocês acham que ele escolheu, né? A mais bonita.
Então as outras se revoltaram contra ele, enfim, tem toda uma história aí por trás. Mas o que essa carta quer dizer? Que essas pessoas que têm esse arcano, elas são pessoas que sempre vão querer, elas vão ter sempre que fazer uma escolha na vida delas, nem sempre vai ser fácil, tá? E elas têm que aprender a amadurecer para conseguir fazer melhores escolhas. Então elas podem aprender fazendo más escolhas até que elas comecem a fazer boas escolhas. Então esse é o aprendizado dessa carta, tá? No sentido negativo, né? Obviamente é fazer más escolhas. Então você pode aprender fazendo más escolhas, mas isso vai te ensinar até que você aprenda a fazer melhores escolhas na sua vida, tá? E pode ter momentos, estou com muito calor, que você sinta que essas escolhas, elas podem entrar... Oh, meu Deus, vou pegar essa caneta aqui mesmo. Tô com muito calor. Elas podem entrar num momento onde tem uma bifurcação, né? E aí você tem que escolher ali para onde você vai. Então pode ser que o mundo apresente caminhos diferentes para você. Se você tomar o caminho A, vai ser um destino, e você se tomar um caminho B, vai ser um destino. Então tudo é uma escolha, tá? Se saiu o número 7, você tem o carro. Então pessoas que são carros são pessoas muito agitadas, pessoas com muita pressa, pessoas com uma característica de querer vencer, de querer ter sucesso, tá? Mas ao mesmo tempo, um cavalo tá puxando para um lado e outro cavalo tá puxando para o outro, né? Então você tem que saber qual direção você quer seguir. Aqui a gente teria o lado luz e o lado sombra, né? Então você tem que ver qual caminho novamente você quer seguir. Se você for pelo lado luz ou se você for pelo lado sombra, tá? Aqui não é tanto sobre escolha, mas é sobre movimento, tá? Então uma pessoa que tá sempre em movimento, não consegue ficar parada, tem dificuldade de ficar parada e tá sempre querendo conquistar alguma coisa. No lado sombra, pode ser uma pessoa muito ansiosa, muito sem paciência, muito agitada, né? Então esse é o lado sombra dessa carta, tá? Bom, se a sua soma deu 8, a carta da justiça. A justiça, ela é a deusa Atena, tá? E ela é uma deusa assim, que ela não tem meio termo, ela vai ser justa com todo mundo. Tanto que vocês veem que ela tem uma balança, uma espada e uma coruja, né? A balança, ela mostra o equilíbrio entre as coisas, então ela vai pesar os dois lados. Ela vai ser justa porque a espada, ela corta, independente, ela não é aquela pessoa que vai pensar nos sentimentos. Não, o que é justo, o que é certo, tá? A coruja ajuda ela a ver ao que está oculto, né? Que a coruja, ela vê no escuro, então ela vê o que está por trás disso. E ela vai tomar as decisões dela, né? Então aqui também tem os elementos preto e branco, luz e sombra. Então no lado sombra, ela pode ser uma pessoa muito fria, tá? Ela pode ser uma pessoa que ela é muito racional. E no lado bom, ela vai ser justa com todo mundo, né? Aquela pessoa que tá sempre ali procurando mediar, né? Procurando equilibrar, não toma um partido, né? Tá sempre ali tentando resolver alguma questão, tá? Bom, esse daqui eu já falei que é o eremita, né? O lado sombra do eremita é se isolar, ficar muito fechado, ficar muito na dele, muito introspectivo, né? Então, apesar de essa ser sua habilidade, tem que comunicar com as pessoas, né? Tem que passar adiante aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu pela sua busca interior e ensinar os outros também a se buscar dentro de si mesmo, a buscar o guia dentro de si mesmo, tá? Bom, se a sua soma deu 10, a roda da fortuna. A roda da fortuna também são pessoas muito agitadas, pessoas que não param, tá? Aqui a gente tem a história das 3 moiras, que elas, essa daqui é a roda da vida, tá? Então tem momentos que a gente tá aqui embaixo, tem momentos que a gente tá super bem aqui em cima, e tem momentos que a gente tá querendo se agarrar aqui pra não cair, e aqui a gente querendo subir, né? Não sei se dá pra ver, mas tem esse movimento da roda. E elas vão girando essa roda, tá? Da nossa vida, e elas vão cortando os fios, né? E vão cortando os fios ali até a hora que acaba. Então, esse é o ciclo da vida, né? Ele vai girando, girando,
Então, não tem como a gente ficar só aqui em cima ou só aqui embaixo. O que a gente tem que entender, essas pessoas que têm esse arcano, é que tudo tem um começo, meio e fim, tem um ciclo. Tudo que tá em cima tá embaixo, né? Então, uma hora você vai estar bem, outra hora você não vai estar. E esse é o ciclo da vida. Então, você tem que aceitar que isso vai movimentar a sua vida. Então, são pessoas que têm muitos altos e baixos, né? E o ideal é que você aprenda a lidar com eles. Então, quando você aprende a lidar com esses altos e baixos, a sua vida fica um pouco mais leve. O lado sombra é que você pode ficar muito... entrar nessa roda da vida e ficar muito perdido. Então, por exemplo, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui, aí você tá apagando fogo ali, acontece outra coisa lá, então você vai... Cada hora você tá tentando resolver uma coisa e você fica muito agitado, né? E aí isso pode gerar o lado sombra, tá? Então, o ideal é que você aceite os ciclos da vida. Bom, se saiu o número 11, você tem a força, tá? Esse arcano é muito bonito. Ele é um homem segurando um leão, tá? A força não é força física, é uma força emocional, tá? Então ele doma o leão através do domínio emocional sobre si mesmo. Então são pessoas que podem, no lado sombra, sentir muita raiva, ser muito explosiva, querer atacar os outros, né? Ter um emocional muito descontrolado. Só que ao mesmo tempo, o lado luz é quando você trabalha isso e você busca trabalhar o seu lado emocional para que você consiga se equilibrar, tá mais equilibrado para poder estar no centro da sua vida. E isso é domar o leão, tá? Então é uma carta muito bonita também, quem tem esse arquétipo. Os desafios que passa durante a vida, né? Não é fácil, não é uma carta fácil. Vocês vão ver que agora vai ficando um pouquinho mais difícil. O começo é um pouquinho mais fácil, mais bonito, né? Até as histórias são mais bonitas. Depois vai ficando um pouquinho mais difícil, depois termina fácil de novo. Então, vamos pro próximo. Bom, quem tem o número 12, tá? Tirou o número 12 na soma. O arcano é o enforcado, tá? Mas você vê que ele não tá enforcado pelo pescoço, ele tá pelo pé. Então, você vê que ele não tá enforcado que ele não possa sair. Ele tá com os dois braços soltos e outra perna solta, né? Isso, ele tá com outra perna solta. Então esse daqui é Prometeu, né? Que ele rouba o fogo dos deuses para dar para os humanos. E aí, como castigo, colocam ele pendurado pelo pé e põe essa ave, que eu não lembro que tipo de ave que é agora, mas para comer o seu fígado todos os dias, tá? Enquanto ele tá ali. Então, todos os dias essa ave vem, come o fígado dele se regenera. Dia seguinte, a ave vem, come o fígado se regenera. Então fica nesse ciclo, né? E ele fica ali em posição de sacrifício. Tanto que vocês veem que essa imagem para mim lembra muito Jesus na cruz, né? Porque ele está fazendo um sacrifício de acordo com a vontade dele. Ele não tá ali porque mandaram. Tudo bem, mandaram, mas ele tá ali porque ele quer. Porque ele sabe que fazendo esse sacrifício, ele tá salvando a humanidade, né? Que ele pode entregar o fogo para a humanidade. Então, ele faz esse sacrifício. Então, o que essa carta representa? Quando as pessoas têm esse arcano, são pessoas que se sacrificam muito pelos outros, tá? E esse é o lado sombra. São pessoas que esquecem de si para salvar os outros, né? Mas no lado luz, é o sacro ofício, né? Então eu vou fazer algo que vai me trazer algo bom lá na frente. Então às vezes eu abro mão aprender a abrir mão de alguma coisa para às vezes conseguir algo melhor lá na frente. Então são pessoas que, quando elas aprendem a lidar com isso, elas podem ter essa liberdade. Não é nem liberdade, essa vontade, né, de não, eu tô fazendo isso daqui de boa vontade, né, eu tô deixando, abrindo mão disso daqui porque eu sei que lá na frente eu vou ter aquilo ali. Então, é um tal do sacrifício, tá, pra conseguir algo que se deseja. Então, a vida toda acaba sendo baseada nisso daqui, tá? Agora a gente chega no número 13, que é a carta da morte. Algumas cartas as pessoas têm muito medo, tá? Eu confesso que uma que eu ainda estou trabalhando dentro de mim, não consegui, essa daqui, tá? É a 12, que eu acho essa imagem muito
Não sei, ainda pra mim ainda não internalizei. Mas de todas as cartas, essa é a que mais me assusta. Mas enfim, muitas pessoas têm medo da carta da morte, tá? A morte, ela não é uma morte física, ela é uma morte psicológica, é uma morte emocional, é uma morte da sua psique, tá? Então, esse daqui é o deus Hades, que eu falei que era casado com Perséfone, deus do submundo. Então, ele é o deus da morte. Você pode ver que aqui as plantinhas, as criancinhas estão dando pra ele plantinhas, né? Então aqui não tem vida, mas aqui tem. Então a morte, ela sempre vem lembrar que todo fim tem um recomeço. Então são pessoas que podem estar sempre passando por ciclos na sua vida, por encerramentos, recomeços, mortes no sentido de morte psicológica, né? Então começa um relacionamento, termina, às vezes de repente a pessoa era de um jeito, ela se transforma, porque essa carta também fala de transformação, então a pessoa se transforma e de repente ela surge, as pessoas falam, nossa, quem é essa pessoa, né? Eu não conheço, é uma pessoa diferente. Porque ela passa por tantos ciclos de morte, renascimento, transformação na vida dela, que ela vai se renovando, tá? Então essa é uma carta bem bacana nesse sentido, luz. No sentido sombra, são pessoas que vão muito por sentido autodestrutivo, né? Então elas acabam entrando num ciclo muito negro, muito dark, de se autodestruir, de não saber encerrar coisas, né? Não saber começar, então fica uma bagunça, tá? Então esse seria o lado sombra do deus Hades, do submundo aí, que é a morte, tá bom? Bom, se saiu o número 14 pra você, se a sua soma deu o número 14, saiu aí a temperança, tá? A temperança, ela é a deusa, se eu não me engano, Íris, que ela tem aí as asas, né, como de um anjo, ela tem um arco-íris e ela tem duas taças, uma dourada e uma prateada. Então ela mistura ali essa água para encontrar equilíbrio. Então ela é a deusa do equilíbrio, da harmonia. Então são pessoas que estão sempre, elas são muito equilibradas, ou elas estão sempre equilibrando as coisas ao redor delas, né? Diferente um pouquinho da justiça, tá? Mas elas estão ali trazendo uma harmonia para o ambiente, uma harmonia na relação que elas estão. Então são pessoas que estão sempre harmonizando. No lado negativo é não querer enxergar o lado ruim, né? Então ela acha que tudo tem que estar sempre bom, tem que estar, obviamente tudo tem que estar sempre equilibrado, mas existe tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? E o que acontece? Quando ela não consegue enxergar esse lado ruim, ela fica na fantasia, e aí acaba não havendo equilíbrio, tá? Então não existe só o lado bom, nem só o lado ruim, existem os dois lados, e aí o objetivo dessa pessoa é encontrar equilíbrio, tá? E agora a gente vai para o diabo. Muitas pessoas têm medo dessa carta também, tá? O diabo é o número 15, então se a sua soma deu 15, o seu arcano é esse, tá? O que o diabo faz? O diabo ele representa nossos desejos, nossas paixões, o nosso instinto mais selvagem, né? Até mais um desejo carnal, um desejo sexual, um desejo, os nossos vícios, as nossas compulsões. No sentido sombra, seriam nossos vícios e compulsões, tá? Que aí já vira uma doença. Então as pessoas que têm esse arquétipo, elas têm que tomar cuidado, esse arcano, para não ir muito para esse lado, porque podem se tornar muito compulsivas, né, ter vícios, esse tipo de coisa, tá? Quando estão no lado luz, a gente vê pessoas que sabem, elas têm desejos, é importante ter desejo, é importante ter prazer, e elas sabem lidar com essa energia, tá? Elas não são, você pode ver aqui é o deus Pan, tá? Na mitologia grega, e aqui as pessoas estão sendo meio que manipuladas por ele, né? Mas vocês veem que ele não manipula o braço igual aqueles bonecos, né? Ele só tá manipulando pela cabeça. Então são pessoas que estão se permitindo serem manipuladas, tá? Então ele é um deus aí um pouco, como fala, temido por algumas pessoas, mas quem tem esse arcano sabe do que eu tô falando, né? Vai sentir aí e se identifica muitas vezes, tá?
Esse daqui também é um arcano muito temido, que é a torre. Então, se a sua soma deu 16, você tem esse arcano pessoal. Bom, se você tem esse arcano pessoal, a sua vida ela pode ser uma eterna... Eu tenho duas cartas que eu falo que são como uma fênix, tá? A da morte e essa daqui da torre. Por quê? Porque são pessoas que vivem morrendo e renascendo, são pessoas que vivem se destruindo e se reconstruindo, tá? Então aqui a gente tem a torre, o deus Poseidon, tá? Que algumas... na mitologia Poseidon, e ele também é o deus Netuno, tá? Dos mares. Então a torre ela tá se destruindo, ele joga um raio para destruir a torre. Por quê? Porque a torre ela não foi construída com bases sólidas, né? Às vezes a gente tá numa situação de vida, a gente construiu ali a nossa vida um castelinho de areia, né? Ou então a gente construiu ali um relacionamento e de repente a gente vê que não era aquilo, né? Mas a gente não consegue enxergar. Então, quando a gente se recusa a sair de uma situação onde não tem bases, não tem estrutura, vem esse Deus e derruba tudo e destrói, tá? Então, quem tem esse arcano são pessoas que normalmente elas passam por muitas perdas, muitas destruições na vida dela, mas são pessoas que se reconstroem muito fácil também. Então, do mesmo jeito que ela perde, ela ganha. Então, são pessoas que elas não têm problema em perder, porque elas sabem que elas vão ganhar de novo, tá? Elas sabem como construir a torre de novo. Então, elas vão aprendendo durante esse processo. Só que no lado sombra, são pessoas que não sabem lidar com essa perda, né? Então, elas ficam presas à torre que destruiu, ficam ali amarguradas, ficam ali, ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Meu mundo caiu, e não sabe reconstruir, tá? Então, o objetivo desse arcano é que as pessoas aprendam que tudo pode ser perdido, destruído, mas que você pode sempre reconstruir algo melhor, tá? Bom, se saiu a carta da estrela, o número 17, tá? O seu número pessoal do arcano, na soma que vocês fizeram que eu ensinei. Esse arcano é a deusa, desculpa, não é a deusa, é a Pandora, tá? Na mitologia grega. A Pandora, quando ela abre essa caixa, ela sai um monte de, como fala, de coisas ruins, né, dessa caixa. Então, abriu a caixa de Pandora, saiu todas as pragas do mundo. Só que aqui, você vê que tem uma estrela aqui no fundo, né? Tem um ser aqui que brilha. Então, apesar de todas as mazelas do mundo, tem uma luz aqui no fundo. Então, ela fala sobre uma pessoa que ela consegue trazer luz, que ela consegue trazer esperança. Então, o lado positivo dessa carta é que a pessoa, ela sempre tem fé que as coisas vão dar certo, ela sempre tem uma esperança, ela sempre acredita, ela é muito positiva, tá? Ela sempre acredita que as coisas podem melhorar. Quando é um lado negativo, o lado sombra, são pessoas que elas vão olhar sempre para aquilo que pode dar de errado, né? Então elas não têm fé e elas têm o objetivo de desenvolver essa fé, essa luz e essa esperança, tá? Dentro dessa carta. Aí quem a soma deu o número 18, o arcano pessoal é a Lua, tá? Bom, a Lua são pessoas, no sentido sombra, são pessoas emocionalmente perdidas, sabe? Aquela pessoa confusa emocionalmente, não fala coisa com coisa, entra no relacionamento, sai, vai pra outro, aí conversa com fulano e fala de outro. Sabe aquela bagunça emocional? É essa pessoa no lado sombra, tá? Se for o lado luz, são pessoas muito intuitivas, são pessoas que percebem muita coisa, né? Essa daqui é a deusa Hecate, e tem o cão Cérbero aqui na mitologia grega, ele tem 3 cabeças, e você pode ver que essa deusa também tem 3 cabeças, porque ela vê os 3 lados, né? E o cão também. Então, ela traz... Tem um caranguejo aqui também saindo da água, né? Mostrando que a gente tem que ir para as profundezas do nosso inconsciente, explorar. Então, são pessoas que vivem tendo que explorar o seu lado emocional, entender o seu lado emocional
e trabalhar o seu lado emocional também. É um pouquinho diferente da carta da força, que eu falei que é a inteligência emocional, né? Aqui no caso é mais trabalhar suas emoções mesmo, saber lidar com suas emoções, tá? Para poder ter uma vida um pouco mais equilibrada, tá? E a gente vai para a carta do Sol, tá? Então a soma deu o número 19, é a carta do Sol. Então o Sol no lado luz são pessoas que, onde elas chegam, elas brilham, tá? Esse é o deus Hélio, você vê até que ele tá com um instrumento aqui que eu não sei o que é, um instrumento de música, mas que fala sobre harmonia, que fala sobre brilho, que fala sobre beleza, que fala sobre tudo aquilo que é belo, tudo que é bonito, né? Tudo que é vivo, tudo que tem vida. No sentido negativo, são pessoas que elas são muito autocentradas, então elas podem só pensar nelas mesmas. Elas podem ser egoístas, elas podem ser pessoas que não enxergam o outro, tá? Então esse seria o lado sombra do Sol. E aqui falta mais 3 cartas, tá? Então se você tirou o número 20 na sua soma, você é o julgamento. Bom, o julgamento normalmente são pessoas que elas são, no sentido sombra, muito críticas, elas julgam muito, tá? Julgamento. São pessoas que elas, não só a si mesmas, tá? Elas julgam os outros também, elas são críticas com os outros e com elas mesmas, tá? No sentido luz, são pessoas, novamente aqui é o deus Hermes, que eu falei pra vocês lá na frente, que era o mago, né? Ele tem umas asinhas aqui nos pés, tá vendo? Aqui dá pra ver. E ele é o deus que ele transita entre o mundo e o submundo, igual eu falei pra vocês, tá? Então aqui ele chegou no submundo e ele está lidando com as almas, né? Que estão ali, que morreram. Então ele tem essa habilidade, né? O julgamento, ele tem essa habilidade de lidar tanto com a vida quanto a morte, né? De ter essa coisa do que é certo, do que é errado. Ele tem muita consciência, ele tem são pessoas muito responsáveis. Então, essas são as qualidades, tá? Responsabilidade, pessoas muito centradas, né? Pessoas muito... Eles têm essa comunicação entre o mundo material e o submundo também, o mundo espiritual. Então, são pessoas muito comunicativas também, tá? Então, esse é o lado positivo do julgamento. E as pessoas que têm esse arcano, elas são pessoas que elas têm essas características positivas e negativas, tá? Quem a soma deu o número 21, o arcano é o mundo, tá? Esse daqui é uma carta muito bonita, que ela mostra o hermafrodito, tá? Que é uma mistura de Hermes e Afrodite, que é Hermes, que é o mago, que eu mostrei, né, e o Hermes, e Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor. Então eles se juntam aqui, ficam num corpo só e formam hermafrodito, tá? E aí aqui a gente tem os 4 elementos, que é ouros, paus, espada e copas, né? Então aqui é o mundo, por quê? Porque ela conquistou os 4 elementos, ela conquistou o mundo e ela não tem mais a dualidade, ela não tem mais o feminino e o masculino, ela é hermafrodito, né? Então ela é o 2 em 1. Desculpa, gente, minha garganta hoje tá meio ruim. Tô indo pra minha 3ª live, falando sem parar. E aí, hermafrodito é como se fosse unido o feminino com o masculino, então eles estão em equilíbrio. Eles estão em harmonia, tá? E aqui tem a serpente que come o próprio rabo, que é Ouroboros. Então essa serpente, ela mostra que tudo tem um começo, meio e fim. Então quando a gente chega nessa carta, seria a última carta do tarô, tá? E aí começa lá no começo de novo, que na verdade vai ser essa daqui que eu vou mostrar já já, que é a primeira carta, tá? Então quem tem esse arcano são pessoas... que são muito expansivas, são pessoas muito alegres, são pessoas muito centradas, né, que buscam, tá sempre aprendendo algo novo, ensinando algo novo, são pessoas muito, como que eu posso falar,
muito com a característica de Sagitário, muito exploradoras, né? No sentido de explorar o mundo, de querer conhecer tudo, de querer aprender tudo, né? E estão muito bem dentro da sua sexualidade, seja qual for, tá? E aí a gente tem o louco. O louco é o arcano 0 ou 22. Aqui no caso a gente vai usar o 22, tá? Porque os arcanos pessoais vão de 1 a 22. Então, se a sua soma deu 22, você é o louco. O louco normalmente é o primeiro do tarô, por isso que é o 0. Mas aqui a gente usa como 22. Na verdade, ele serve de coringa, tanto como o primeiro quanto o último. Então, ele transita entre os dois, tá? Então, são pessoas que elas têm essa flexibilidade de estar aqui, estar ali. Elas não têm muito, assim, uma estrutura muito rígida. E você vê que o louco, ele é o deus Baco, tá? Que ele é o deus do vinho. Ele tá saindo aqui, né, da caverna, e ele tá se jogando praticamente aqui no precipício. Tem alguns, esse aqui não tem, mas tem alguns tarôs que eles têm um cachorrinho aqui mordendo a perna, né? O cachorrinho, ele vem avisar que tem um perigo ali iminente, né? Que ele pode cair desse precipício. E aqui a gente tem a águia olhando tudo numa visão de cima, né? Então a águia, ela tem uma visão, são pessoas que têm visão de longo alcance, são pessoas que conseguem ver as coisas ali meio, não vê tudo, mas consegue ter uma noção do que está acontecendo de cima, né? Ela sai da situação e vê o que está acontecendo. Mas o louco, ele é aquele que se joga para novas experiências, se joga para aventuras. São aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, essa pessoa é realmente louca, né? Ela se jogou. Então, são pessoas que normalmente conquistam as coisas, não tem muito medo. São pessoas que lidam muito bem com qualquer situação, tá? São muito adaptáveis. No sentido negativo, são pessoas que são descabeçadas, né? Porque também tem um limite entre a loucura e a realidade. Então, são pessoas que saem totalmente da loucura, da realidade e vivem no mundo delas, né? E saem por aí fazendo coisas loucas que prejudicam os outros. Então, aí também já vai para um lado negativo, tá? Bom, esses são os 22 arcanos que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Os arcanos pessoais. Como eu disse, eles trazem consciências que a gente carrega no nosso inconsciente, né? De arquétipos. Como vocês veem, tem muito simbolismo aqui nessas cartas, tá? São coisas que todos nós carregamos no nosso inconsciente. Então, se você gostou, né? Se você fez o seu arquétipo, tá? O seu arcano pessoal, comenta aqui que número que deu o seu, se fez sentido pra você, tá? E compartilha essa live com mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de vocês.